Olá, conselheiros e conselheiras, tudo bem com vocês? Novamente estamos aqui nos estúdios da Board Academy, diretamente de São Paulo, para gravar mais um podcast Os Conselheiros, onde a gente traz aqui profissionais, conselheiros e conselheiras, para dividir conosco um pouco da sua trajetória, da sua jornada, das suas jornadas, ok? Eu sou Farias Souza, CEO aqui da Board Academy, que tem um nobre propósito de levar a governança corporativa proativa para mais de 45 mil empresas pelo Brasil, ok? Então, se você gostar desse episódio, já considere então se inscrever aqui no canal do YouTube, ativar também o sininho para receber todas as notificações dos próximos episódios, ok? Como eu falei aqui no podcast Os Conselheiros, a gente entrevista, então traz aqui as principais histórias e desafios desses profissionais, ok? Então, novamente, sejam todos muito bem-vindos e ao meu lado, como sempre, Marcelo Simonato. Tudo bem? Tudo bem, Farias. Privilégio estar aqui com você mais uma vez. E hoje temos uma presença feminina tão importante nos conselhos e nas empresas. Conosco, Cris Reis. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito feliz pelo convite também. Uma honra estar diante de vocês. Muito bem. Está preparada, Cris, para as perguntas que a gente vai fazer aqui? Tem sempre aquele friozinho bom na barriga, mas eu acho que ele é sempre essa emoção que dá o gostinho bom da vida também, né? A ideia é que o nosso telespectador ele possa conhecer um pouco mais sobre a carreira da Cris, de onde veio, porque muitas vezes a gente é apresentado num palco da vida e é aquela foto estática, né, Farias? É verdade. É o CEO, é o presidente,
mas ninguém nasceu CEO, ninguém Não. nasceu presidente. E é um pouco dessa história que a gente quer caminhar contigo hoje e aprender com a sua história. E completando, a gente não quer a foto, a gente quer o filme. Boa. Já que você Muito falou bom, isso. muito bom. Cris, é o seguinte, existem 4 perguntas que a gente vai fazer ao longo do episódio aqui que não dá para não responder, tá? Então já vou começar com 2 direto, Oba. para que a gente possa aqui seguir a nossa conversa. Quem é a Cris e onde começou a história da Cris? Olha, responder essa pergunta sempre é complexo, porque quando a gente fala do filme, né? A gente busca essa jornada e eu gosto de dizer que eu sou uma mulher em transformação. E eu gosto disso, porque isso dá uma perspectiva de futuro, dessa fluidez, das possibilidades, da oportunidade, mas também ele me remete a uma segurança de uma carreira construída de forma pensada. Eu sou uma apaixonada em falar sobre estratégia de carreira, Legal. porque sempre acho que, e costumo até fazer essa pergunta, que quando a gente vê empresas de médio e grande porte que não tem uma estratégia clara e definida, a gente pergunta, né? Mas como não? Como não tem? Como assim? Como assim? Né? E essa pergunta eu gosto que ela volta para a pessoa física. E a sua estratégia de carreira? Sim, legal. Né? Então eu sempre gostei de me provocar e provocar essas perguntas para as pessoas, qual a sua estratégia. Então, falando um pouquinho da minha história, as pessoas também me perguntam de onde eu sou. Isso. Eu costumo dizer que sou uma boa brasileira também. Moro em São Paulo há 6 anos, essa cidade, esse estado que me acolheu com amor e com desafios grandes, como eu gosto. Foi um pouco gaúcha, porque morei no Sul 16 anos. Aonde você morou? No Sul? Morei em Porto Alegre. Porto Alegre mesmo. E cidades à volta ali da região, regiões diferentes também. Tá. Já conta um pouquinho de como é que foi essas mudanças pelos estados no Sul. E porque tem 3 filhos gaúchos. Digo também que eu não posso ser expatriada, porque com 3 filhos gaúchos me reconheço lá. E aí vem no meu sotaque um pouco do bar, do guri. Mas sou uma mineira, nascida no interior de Minas, numa cidade muito, muito pequena. Eu costumo até dizer que eu moro na cidade do lado, que é Timóteo, que fica na região do Vale do Aço. Você não diria que ela é mineira. Não. Você perdeu completamente o agora eu já até me perdi aqui. Falou, então, no contexto de boa brasileira, e meu marido é de Salvador, né? Então tem um pouco do Oxa aqui também que vem à prática. Mas isso, falando já de carreira, foi muito importante. Porque o Brasil é diverso. Sim. E as culturas organizacionais, ainda que no mesmo lugar, ela é diversa. Quando você mescla isso com as culturas regionais, com culturas corporativas, você tem, na verdade, uma necessidade real de trade-off. Né? Para você conseguir ter empatia e se conectar com as pessoas. Então, eu sou essa mineira que saiu do interior, muito pequena. Meus pais fizeram até a 1ª série, minha mãe até a 4ª série. E eu lá, quando fiz até a 8ª série, estava ótimo. Tá. Né? Já era lucro. Já era É. sensação. Então, ali começa o meu primeiro grande desafio, que ele se repete ao longo da minha carreira e vida, que é essa questão da atitude como valor principal. Atitude. Baseado, claro, que em valores Sim. sólidos, né? De moral, ética, tudo que a gente prega enquanto pessoas defensoras da governança. Sim. Quanto tempo ficou em Minas? Minas toda a infância? Fiquei até os 16 anos. Até os 16 anos. De lá já começa uma migração para uma cidade maior. Acabo num desafio também de um mini concurso. Inicio a minha carreira técnica. Então, a minha primeira formação com CRC. Orgulhosamente técnica contábil. Mas minha carreira começa a mudar ali. Minha vida também. Por isso que eu gosto dessa ideia da transformação sempre. Sim. Porque eu era alguém que queria, imagina, fazer belas artes. Libriana, né? Então, era o meu lado criativo, ele estava muito mais presente em mim do que o racional. E hoje eu brigo com o racional para dar espaço... para equilibrar. Para dar espaço para o criativo. E eu tinha opções de fazer metalurgia, eletrônica, magistério e contábeis. Falei, olha, dessas 3, o que mais parece ali era contabilidade. E de uma coisa que parecia ruim, de certa forma até desprezível, foi o que sustentou a minha carreira, com bases para defender balanços e análises. Olha só. E a partir daí, todo um desenrolar. Quando eu vou ao BH, isso já com 17 para 18, com muita coragem, uma mochilinha para uma semana, eu tinha um plano. Digo, qual a importância de um plano, né? Sempre, né? Eu cheguei para minha família e me dei 7 dias. Eu falei, em 7 dias, eu vou fazer amigos, arrumar um trabalho e me estabelecer. E eu tinha
No auge dos seus 17 No anos. auge dos Imagina. Isso há muitos anos atrás, né? Por isso aquele ditado, né? Quem quer faz, né? É, Quem quer quem não faz. quer, arruma uma desculpa. É. Então, assim, a atitude para mim move o mundo. Naquele momento, e planejamento, né? Porque senão vira só esforço. Eu tinha o Estado de Minas como meu lugar de informação, um caderno de emprego e um caderno de imóveis. Eu selecionei os imóveis e os empregos. E eles tinham uma sinergia. Se eu trabalhar aqui, eu moro aqui. Se eu trabalhar aqui, eu moro aqui. E fui para lá. Ao longo de 7 dias, eu andei todas as avenidas principais de BH como se tivesse o tamanho da minha cidade. Tá. Aí eu digo hoje, costumo dizer pro meu time, a gente precisa falar, a gente precisa comunicar, porque um outro poder enorme é a comunicação, né? E se você não conta para as pessoas o teu sonho, qual é o teu lugar de sucesso, pode ser que ele morra dentro de ti, inclusive. Porque quanto mais você fala e é apoiado por boas pessoas, boas conexões, hoje a gente mais do que nunca, nós todos aqui, Sim. sabemos o poder da conexão, né? Sim, sim. O poder poderoso de onde ela pode te levar. Eu tenho dito muito isso aos nossos formandos da turma do PFCC e mesmo do Starter. Muito bom fazer o conteúdo e a formação aqui na Board Academy. Mas se depois na sua rede social Não adianta. você não informar que você é um conselheiro formado, que você busca posições de conselho, é o conselheiro espião. Ninguém conhece, é o 007. Essa foi boa, hein? Muito bom. Agora, tem um ponto da comunicação que você falou, Cris, que eu acho muito interessante. Eu faço isso já há muitos anos. Que é o seguinte, quando você fala dos teus sonhos, desejos, metas que você quer alcançar para o mundo te cobra e faz com que você se movimente mais para aquilo, né? Então, eu me lembro muito bem, isso em 2015 ou 2016, eu comentei com o meu mentor que eu gostaria de fazer um programa de formação para conselheiros no IBGC. Naquela época, ainda como é hoje, bem caro, né? Um investimento alto, você Sim, né, precisa... E eu falando para ele, o tempo todo ele me cobrando. E aí, quando vai acontecer? Quando vai acontecer? Quer dizer, isso é como se fosse um compromisso que você faz com o teu plano, o teu desejo, né? É porque você torna o teu sonho público, né? E aí também, essa provocação de dar resposta boa, né? Já me inscrevi, né? Isso causa um turbilhão dentro da gente. E eu dizia, quando eu chegava, botava minha sandalinha ali na mochila. Um calor, era verão, aliás, Minas é calor, né? Belo Horizonte. E aí eu chegava, quer dizer, organização também. Hoje eu vejo claro os valores. Quanto mais eu conto a minha história, mais eu gosto dela. Porque eu vou enxergando, né, valores, skills ali que estavam presentes. E eu chegava nas recepções dos prédios e dizia, olha, eu vim procurar emprego. Mas para isso eu comprei uma cartolina preta, bonita, para não chegar com uma folha na mão, porque meu currículo era uma folha, né? Botei um clips dourado para dar acabamento. Olha isso. E chegava bonitinha na sacola plástica para minha mão não suar. E aí eu pedia pro porteiro, dizer assim, olha, eu vou subir então andar, você deixa eu arrumar meu cabelo, passar um batonzinho, botar o salto, para eu parecer que eu cheguei agora, né? Para não chegar suada ali. Esbaforida ali, né? Eu chegava, entregava, pegava minha sandalinha e andava pelas avenidas principais de Belo Horizonte. E assim, eu não sabia, tinha a maior noção de onde é que eu estava. Mas aí eu sentava na frente das vans e perguntava, como é que eu faço para chegar nessa rua e depois sair para essa? E aí, o dono da van lá, da perua, deixava eu ficar no banco da frente, ele começava a me coordenar, me ajudar. Olha isso. No final do 7º dia, eu disse, meu Deus do céu, o telefone toca à noite, porque eu precisava voltar, porque eu tinha um compromisso com a minha família. O telefone toca, era uma terceira do Banco Bradesco, dizendo, a gente gostou do teu esforço, e você está sendo convidado a integrar a equipe terceira do banco. Nossa. Tinha sido sensacional, porque eu tinha sido até então auxiliar numa loja de interior, né? E entrar para aquele mundo do Bradesco foi tão sensacional, porque eu via aqueles movimentos e o banco estava em transformação tecnológica, estava tendo os bancos, a assistência 24 horas lá do lado de fora, né? E eu era a mocinha que ajudava nos envelopes. Mas para todo mundo eu tinha o meu storytelling. Storytelling. Eu chegava e eu dizia assim, eu vim do interior, de uma cidade muito pequena, muito parecido com a nossa conversa aqui. E eu vim vencer em BH, porque eu vim vencer na vida. Mas eu peguei o estado de Minas, eu repeti a minha história. E esse bairro é longe. Falei, não, esse Venda Nova fica muito longe, que você vai andar muito. De falar para um para outro, um dos correntistas do banco falou assim, eu tenho um imóvel, um kitnet aqui atrás, da agência Mineirão. Eu vim do interior de Minas também. E minha história parece com a tua. E eu vou te alugar sem fiador. Bingo, né? De uma casa. Ou seja, a comunicação também faz a diferença, né? Mais um reforço nisso.
E aí, quando eu entrei, eu precisava deixar de ser terceira e ser efetivada. Para isso, eu precisava começar a faculdade. E aí, conversando com alguém do banco, ele me disse, Cris, Belas Artes não dá, não. A gente não te efetiva com Belas Artes. Ou você faz administração ou faz contábeis. Eu falei, poxa, contábeis, eu já fiz contábil, né? De novo. Isso não. E aí eu fui me inscrever para administração. Mas como é que eu me inscreveria para administração se eu não tinha R$1? Se eu não tinha dinheiro mal para me manter? Porque até então eu era terceira. Aí fui pro meu pitch 2, né? Olha, eu vim do interior, eu vim vencer em BH. E eu conheci um correntista que já me conseguiu um imóvel. Você conhece algum lugar que tem vestibular, que faça cursinho para pessoa sem renda? E fui contando aquela história. No final do segundo dia, eu conheci uma secretária do FMG. Falou, Cris, lá tem um cursinho lá que a gente faz para alunos carentes. Eu falei, eu sou muito carente. Então eu tô nessa. Tô nessa. E aí, em resumo, ela vinha me trazendo os 3 livros, eu lia os livros, quando eu voltava do banco, lia. Então, já tinha lugar para estudar. Aí, eu falei, mas agora como é que eu pago, né? Foi eu pro meu terceiro pitch. Olha, eu vim vencer, papá, consegui um imóvel, já consegui um lugar para estudar e faculdade. Aí, um outro correntista, eu precisava ser rápida, né? Porque eu também tinha meta para bater, não dava para bater papo. O tempo todo, né? O tempo todo, né? E eu falei assim, Cris, existe um negócio chamado FIES, que é para alunos carentes. Eu falei assim, olha, essa de carente eu já entendi, né? Funciona. É comigo, né? É boa. E tinha lá os 70% era o máximo de bolsa. Quando eu falei, excepcional, né? Combina comigo. Eu vim do interior, muito do interior. Minha escola nem estava no mapa. Então? Tô no perfil. Só que tinha uns 30%, né? Ainda. Aí eu vou pro meu quarto pitch. Então, eu já... Isso. E era interessante, porque quanto mais eu evoluía, mais a minha história estava ficando mais bem elaborada, né? Sim. Quando eu vejo... um outro correntista me disse, Cris, tem faculdades que para o primeiro lugar dá 100% de bolsa. Falou, mas tem um plano B? Falou, tem outras faculdades que o segundo lugar dá 50%. Eu falei, mas tem um plano C? Falou, o terceiro lugar dá 30%. Falou, ótimo, a 30% colou com 70%. No meu pior plano, eu passo no terceiro geral. Da faculdade e 100% tá pago. 100% tá pago. Comecei a estudar. Acredite, eu passei no terceiro lugar. Nossa! Passei no terceiro lugar geral. Aí vou pro meu quarto, quinto, sexto pitch lá. Era o dia da matrícula. Como é que eu vou me matricular? A taxa de matrícula? Não tinha dinheiro. Botei minha melhor roupa, melhor que eu tinha. Cheguei na universidade, cheguei na secretária. Olha a atitude de novo. E aí eu falei, eu vim falar com o reitor. Ela falou, reitor? Falar o quê com o reitor? Você tem horário? Eu falei, não, mas para ele não se preocupar, meu assunto ele é muito rápido. Eu falo com ele de pé. 5 minutos. 5 minutos. Olha os 5 minutos que a gente estava falando hoje de manhã. 5 minutos. Mas hoje, Guri, é excepcional. Quando eu falo, hoje eu até reduzi para 2. Ninguém é capaz de me negar 2 minutos. A ninguém, né? Porque 2 minutos? Ah, não, tá, vai. Eu falei, posso te ligar 2 minutos? Aí eu falei, tá, Cris, me liga agora. E eu entro na agenda on time, né? Olha a sacada. Então é isso. Agora, se eu peço, e você vai aprimorando. Um almoço não cola, às vezes. Claro, não. Aí você empurra para um café. Às vezes você não consegue a agenda do café. Aí você tenta uma vídeo, né? Se não, cara, os 5 minutos, os 2 minutos, ninguém te nega 2 minutos. Né? E se resolve ali. Avança. A vida não só a tua, mas por vezes os recados que você tem para dar é o recado que a pessoa precisa ouvir também, claro. Né? E aí ela levantou, foi falar com o reitor. Ela volta com uma cara meio decepcionada, meio brava. Ela falou que você pode entrar. Aí eu fui, né? Maravilhosa. Quando eu entro, ele assim, com o óculos caído, pois não? Eu falei, eu vim falar com o reitor, nem sabia o nome dele, porque eu vim do interior, eu vim vencer aqui. Eu contava a minha história, eu já estava otimizando. Eu já provei que isso tudo que eu estou dizendo é real, porque eu sou aluna que passou no terceiro lugar geral. E eu vou te dar muito orgulho ainda. E um dia, quando eu der minha primeira entrevista, eu vou citar seu nome. Aí ele falou assim, pode sentar. Aí já agora já? Já tinha chamado a atenção dele. Quando eu sento, e contei toda a história para ele, acredito que ele me disse, Cris, a minha história a sua história se parece com a minha. Muito, bate com a minha. Eu vim do interior de Minas e alguém, um dia... Me ajudou lá atrás. Meu único pedido que eu faço a ti, que um dia, quando você chegar nesse lugar aí dourado, que você retribua.
Legal demais. Peguei, meu pai tinha me ensinado isso. Isso é muito forte. Peguei a mão assim, dele, estiquei como meu pai tinha me ensinado forte. Ele falou assim, Cris, quando você for para passar confiança, pega a mão forte, olha no olho. Falei, tá fechado. Ele, não sei o que ele escreveu, mas ele rasgou um pedaço de papel e eu vou bem bonita, leva na porta, lá na recepção, entrego o papelzinho e a moça só me dá os documentos para assinar. Eu tinha conseguido a matrícula, só que eu pedi mais. Eu pedi a isenção por 6 meses, porque eu era a pessoa que também ia ganhar 70%. Eu já tinha me informado que o FIES depois ele reembolsava os 6 meses. Quer dizer, eu precisava de um patrocínio ainda. Legal, E ele falou, ok, vou fazer. vou fazer. E assim eu começo a minha faculdade de administração e chego no banco e digo, olha, agora eu posso ser efetivada, né? E olha que coisa interessante, tem coisas que são muito pequenas. Teve um certo dia, estava no banco e estava todo mundo no frisson, corre, corre. E aí eu perguntei, o que está acontecendo? Ele falou, Cris, é porque a gente vai receber a inspetoria do banco. Eu falei, tá, mas o que significa? Você não tem noção, Cris. Eles fazem isso, eles olham isso, eles entrevistam, eles reviram todo mundo de pé a cabeça, é um terror. Tava todo mundo em pânico. Naquele momento, foi uma sensação tão estranha, eu falei assim, eu quero ser esse homem. Nossa. Entre o mix de poder e respeito, sabe, eu acho que eu me daria bem. E aí eu me apaixonei pela carreira bancária, acredite, um exemplo isolado, e aí me enxerguei numa posição de liderança, claro, brincadeiras à parte, não pelo medo, mas aquela coisa que inspirava confiança, responsabilidade, assertividade, transparência, verdade, porque ninguém ia mentir para um inspetor. Né? Ele vai pegar. Ele vai pegar. Anos depois, fui cuidar de auditoria, de governança, né? Cuidei de SOX, né? Dentro de umas companhias que eu trabalhei. E a partir daí, evoluindo um pouco, quando eu entro na faculdade, só para fechar a questão da comunicação e do sonho, porque Deus, né, o universo, cada um tem formas diferentes de acreditar, mas a vida ela te proporciona oportunidades. Mas todo o tempo também eu digo, a gente tem que ter essa leitura de ler o cenário, porque as oportunidades, por vezes, elas estão na porta. E a gente não sabe. Como faz isso? Dá uma sacada aqui, algumas sacadas pra gente, como você usa para ler o mercado, ler as oportunidades, os movimentos que acontecem. O que você, ao longo de toda a tua carreira, você fez, né? Então tem aquela luz que aparece e fala, opa, preciso olhar melhor isso. O que seria isso? Sabe que um exercício que eu sou uma pessoa que tem raciocínio muito rápido. Então quem tem raciocínio rápido costuma pensar enquanto ouve. Isso. Essa é uma coisa que eu procurei limpar a mente quando eu vou falar com alguém. Porque isso eu não vou estar ouvindo. Posso estar escutando, mas não vou estar ouvindo. Tá. Naquele momento você pode estar ali, a pessoa te fazendo um contato visual, trazendo em fala, mas você estava com a cabeça em outro lugar. Longe. Segunda coisa que vem associada é preconceito. A gente tem uma mania ruim, né? A gente olha para alguém, às vezes, assim, não vai dar nada. Né? Não é agora. O que essa pessoa pode me trazer? Então a gente começa a botar na frente julgamentos, pré-julgamentos, entendendo que, baseado na figura que eu vejo, eu não tenho nenhum efeito de contrapartida. E por vezes é muito contrário do lugar que a gente menos espera. Pode sair um. Pode sair. Às vezes não diretamente daquela pessoa, mas ela vai te falar assim, olha, eu conheço alguém. Puxa, era aquilo que você estava precisando ter acesso, não é? E aí você pode puxar dali uma ponta de novelo. Então, acho que eu diria em duas grandes dicas, assim, limpe o pensamento, limpe o coração quando for iniciar uma conversa com alguém, porque você vai estar presente. Tá. O segundo tire o preconceito junto, porque se você estiver presente, mas ali tem, né, aquele diabinho ali cutucando, não perde teu tempo. E terceira, até incluindo, você precisa estar disponível. Eu nunca nego uma agenda. É interessante isso. Depois eu vejo lá na frente, eu digo, vamos fazer uma pré-reserva? Isso. Porque se você não coloca disponível, em um outro momento, aquela assim, poxa, eu tentei falar com a Cris, mas ela está ocupada. E passou a oportunidade, né? Eu costumo dizer que eu dou sorte ao acaso. Nesse caso aí que você está falando, a gente tenta uma agenda de 15 minutos, 30 minutos. Se o papo for bom, ele vai continuar. Se não for tão bom, ok, legal, excelente, né? E a gente vida que segue. Isso é a sorte ao acaso. Porque por trás desse bate-papo, desse café, desse call de 15 minutos, pode se abrir muitas oportunidades, né? Muitas oportunidades.
não posso deixar até de trazer em fala uma oportunidade incrível que eu estou vivendo agora com vocês. Eu estava num congresso de conselheiros, encontro uma amiga querida, Euriale. Euriale. E ela passa por mim e falou assim, Cris, você está no livro dos conselheiros? Eu falei, livro? Qual livro? Qual livro? Só para saber se eu tô mesmo. Um livro maravilhoso que o Farias vai lançar junto com o Marcelo. Cris, ela já entendeu que eu não tava, né? Que você já deu aquela... Que livro? Sim, Cris. Poxa, é sensacional, vai ser o primeiro. Liga para ele, não sei se dá mais tempo, mas tenta. Então, quer dizer, é sorte ou acaso. Se eu também não tivesse ido até lá... Não, dado o passo de fé. Se eu não tivesse também ficado lá na minha cadeirinha, não tivesse me provocado, porque todo tempo eu me provoco sair da zona de conforto. Porque o meu lugar da zona de conforto é eu, mineirinha, lá no meu cantinho. Sabe? Que é fácil, né? Que é fácil. E aí, eu já falando como é que eu vim essa minha zona de conforto. Eu sou boa de bater meta, então eu me dou meta. Minha meta hoje é falar com tantas pessoas. Uau. Porque aí eu vou me provocando ser expansivo. Porque eu quando eu digo que eu sou uma pessoa tímida e extremamente introvertida, eu falo assim, clima, não pode. Eu falei, mas é a minha provocação do meu melhor todo dia. Legal. Por quê? Porque no meu lugar de conforto não tem sucesso. Né? Eu escutei de uma pessoa, uma board member, dias atrás, que ela transformou o ser membro da Board Academy num projeto. E neste projeto, ela colocou na agenda dela alguns horários que ela se dedica a esse projeto. Então, perfeito. Nós temos o Board Series todas as quartas-feiras. Está na minha agenda, é um compromisso. Eu irei participar do Board Series. Eu tenho um conteúdo de estudo lá no Board Class. Então, tal dia, tal horário será o meu horário de estudo reservado. Tem gente que faz isso, um projeto para conquistar um emprego, né? Como foi você. Você fez um plano para conquistar lá o seu primeiro emprego. Mas parece que a vida vai caminhando e a gente deixa que a rotina, né? E o outro vai fazer por mim, eu vou ficar esperando e as coisas não acontecem se você não arregaçar as mangas. Não. Né? Eu falo muito da boa sorte, né? A sorte é eu achar R$50 no chão, a boa sorte é aquela que eu cavo, que eu vou atrás, eu busco, e aí ela acontece, a oportunidade passa. E aí eu me aproprio dela. Eu queria só voltar nesse tema do livro, né? Porque eu falei assim pra Cris, a Cris me ligou e falou, não, eu tô sabendo do livro que vocês vão lançar, volume 1, Os Conselheiros. Eu falei, Cris, mas não dá mais, né? A gente só falta uma semana para entregar o... A Cris foi aquela... só falta uma semana para entregar... A última moicana? O capítulo. Exatamente. Ela falou assim, mas por que uma semana eu não posso entregar o capítulo? Eu falei, eu acho que você não vai conseguir. Ela falou, eu vou conseguir sim. É só você me dar o sinal verde que eu vou conseguir entregar. E entregou em tempo recorde, e o Marcelo avaliou, estava tudo aprovado, e aí a Cris fez parte, aí está fazendo parte do volume 1 do livro Os Conselheiros. Cris, você entregou antes que alguns coautores que já estavam desde o início, né? Agora, isso é atitude, né? Porque é mais fácil o seguinte, ele falou que não vai dar, uma semana realmente é muito, o tempo é muito curto, então é melhor eu estar no segundo. É mais fácil fazer isso. Olha a minha zona de conforto aí. Não é para mim, não vou participar disso. Mas eu me lembro que eu respondi para o Farias, projetos incríveis precisam de medidas incríveis, né? Entregarei. Não, foi muito legal isso, foi muito legal. Mas é interessante fazer essa leitura, já ainda voltando para a questão de ler as oportunidades. Eu me lembro que teu áudio ele tinha uns nuances assim, de, poxa, vai ser muito legal, mas também você pode tentar, né? Quer dizer, você tem dois caminhos aqui que você pode seguir. Se você seguir por esse, você vai desfrutar disso. Se você seguir por esse, não é que você não vai desfrutar disso, vai desfrutar de outras coisas. E eu falei assim, poxa, mas tá no primeiro? Né? É o primeiro. É o primeiro. E falando de projeto, eu hoje faço parte, já escrevi com a autoria de 4 livros. E hoje estou na coordenação de um 5º livro. Legal, parabéns. Que é Mulheres na Saúde. Então eu tinha um desafio, né, o meu desafio pessoal, apesar de estar muito realizada, inaugurar uma participação num livro que eu tivesse também com profissionais sem viés de gênero. Tá. E isso eu encontrei no livro Os Conselheiros. Legal. E aí eu tinha o meu lugar de sucesso também, porque a gente tem lá 80%, 90% de universo de executivos, CEOs e C-levels masculino. E as amigas que estão lá, pessoas que eu admiro, são mulheres incríveis. Sim. Então, assim, poxa, tem uma conquista aqui. Não é só fazer parte de um livro, é fazer parte do livro, sim, mas também estreando num livro que não assina gênero. Sim, né, sim. Que também foi uma leitura de ler oportunidade. Sem dúvida. Sem dúvida. E é interessante, né, Cris? Que no nosso caso aqui, a partir de um livro, mas na sua carreira como um todo, a partir de um passo que você deu, como o Farias costuma brincar aqui, do pé na água, né?
quantas outras portas e situações se abrem? Sim, eu acho que você tem que ter sempre um compromisso maior contigo mesmo. Eu falo isso para as pessoas que trabalham comigo, falo isso para os meus filhos. Eu não quero que você faça como eu quero que você faça o seu melhor. Sim. Se você tiver o compromisso contigo, que você entregou o teu melhor, para mim tá bom. Tá lindo. Meu filho tava aprendendo a trabalhar lá o lençol. Vai ficar uma confusão. Eu tava esperando uma confusão. Aí ele foi pro YouTube e voltou com ele todo... Uau! Né? Mas estava no melhor dele. Então, acho que é isso. Então, se eu vou me propor fazer alguma coisa, a minha proposta já sai da excelência. Vai ser o meu melhor. Né? Sensacional, né? Cris, e aonde que entra o casamento, os filhos aí, a mudança de BH, então, indo pro sul, talvez? Sim. Quando eu faço uma migração, voltando lá atrás da questão da comunicação, para fechar esse ponto, quando eu vou para a primeira aula, eu digo, Deus coloca as coisas na frente, a gente tem que saber ler. A pessoa com quem eu faço dupla era uma executiva da IG Unibanco. Eu conto a minha história para ela. Quando eu conto a minha história para ela, ela diz a seguinte: Cris, você tem um currículo? Eu falei, eu tenho. Você traz para minha mãe, eu te dou agora. Quer dizer, essa questão de estar pronto é fundamental. É um tapa na cara atrás do outro aqui, cara, de aprendizado. Imprimir, né? Você, conselheiro, você tá ouvindo isso? Não A preparação, o planejamento da Cris, com 17 anos começou essa história. Não é a profissional executiva que a gente está vendo hoje. Lá atrás ela já tinha essa atitude, essa proatividade. E as oportunidades foram surgindo na carreira dela. Agora, Cris, como é que ensina, né? Como é que a gente treina, forma profissionais que estão vindo aí, os meninos e meninas, para ter um pouco dessa leitura, né? De atitude, tá pronto, tá sempre... eu costumo dizer, né? Antes a gente usava muito carro manual, né? Com câmbio manual. Sim. Sinal de trânsito tá lá, tá vermelho, tô olhando, mas eu já tô engatado na primeira esperando para sair. Tem gente que não, né? Não. Tem gente que quando abre fala, tem que passar a primeira. Aí passa a primeira e sai, né? Eu acho que pensar no futuro como um compromisso é sempre muito importante. Uhum. Eu vou fazer até o exercício contrário, assim. Quem já nasce com uma vida encaminhada, você sempre tem uma jornada, uma milha mais percorrida, né? A minha começou de -10, quer dizer, meu efeito no gráfico ali foi de vencer, para eu chegar em 20 eu já fiz 30, né? Eu tive que correr um pouco mais. Mas é para essas pessoas que eu queria falar, né? Não se limite aonde você nasceu, da família que tu tens, da crença religiosa que foi te ofertada na estrutura familiar, nem das suas condições financeiras. Isso não pode ser teu fator predeterminante de sucesso. Fantástico. Porque dá para chegar, né? Dá para chegar. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Mas eu te digo que as posições que hoje ocupo e já ocupei, o meu lugar de fortaleza vem da minha resiliência e da minha história. Você tem que olhar para a tua história também de forma amorosa, né? Mas eu passei por isso. Eu caminhava, quando fazia lá meu técnico em contabilidade, 10 km por dia. Sol e chuva, a pé. Né? Porque eu tinha que andar até lá a porteira para achar o ônibus para poder fazer. Agora, meu pé. Cara, graças a Deus que da minha cidade, de, sei lá, 5 mil habitantes, tinham 3 pessoas. Só. Lá do cheio do copo sempre. Né? Quer dizer, eu posso ser também as 4 mil e alguma coisa que não caminha a pé, mas também não tá vai lá. se formar. Então, o exercício do lado cheio do copo é meu é o mantra. É meu mantra de vida. E aí no final vamos dizer que foi sorte, né? Sempre. A escritora de 4 livros, né? Coordenadora de mais um, teve sorte. O currículo na mão, e aí? Currículo na mão. Eu falei, Cris, tem uma vaga. Eu gosto dessa porque essa é engraçada. Vou ligar para um amigo meu que é gerente de uma agência geral grande do Unibanco, uma região importante de BH. Aí, no outro dia de manhã, Cris, a entrevista está marcada. Era para ser, imagina, assistente da telefonista. Quando eu chego, eu botei minha melhor roupa, meu sapatinho, que não tinha taquinho. Quando eu entro naquele piso, que era uma agência do Banco Nacional, tudo de granito, eu caio de cabeça, de bunda na agência, que eu escorrego de ponta a ponta. Eu abria filas, assim, o mar vermelho, eu passando, escorregando. Imagina na cena. Constrangimento. Mas eu falei, eu não posso voltar para casa sem essa oportunidade. É o que estava dentro de mim, pulsando. Nossa! Eu escorreguei até a mesa do gerente geral. Quando eu olho do lado assim, eu vejo a plaquinha do nome dele. Eu falei, caraca. Ele se levanta de forma gentil, me dá a mão. E sempre que você tá bem,
Eu falei, eu tô bem. E eu, inclusive, vim falar com o senhor. Ele falou, você é quem eu vou entrevistar? Eu falei, eu tava pensando aqui como é que eu ia causar uma boa, uma boa impressão. E ele falou, você conseguiu. Eu falei, opa! Como é que eu ia chamar a atenção? Não sei se isso foi o melhor. Eu falei, você conseguiu. Eu falei, opa, meta batida. E a gente, assim, você precisa rir das coisas não legais que acontecem da tua vida. Né? Quantas pessoas teriam ali e dizer assim, poxa, perdi do controle emocional, Sim. da vergonha enorme, porque todo mundo na gente, metade ria, outra morria de dó. E aí eu criei naquela hora um insight para poder sair de forma leve daquela situação. Eu saí de lá, ele falou assim, Cris, você é mais do que isso. Eu tenho uma vaga aqui para assistência de gerência. Eu sou da assistente do auxiliar do telefonista para assistente da gerência. Vem os testes de São Paulo. Dias depois eles me ligam, fui falar com o diretor daquela regional do estado de Minas. Eu tinha sido aprovada com os melhores testes de PI, que era o assessment da época. E fui para uma das melhores agências do banco, que era a agência da Praça da Assembleia. Assim, eu volto dali naquela queda para casa e não seria nada. Ou eu transformo do limão à limonada, né? A gente não fala isso, né? Do lado cheio do copo. Você já consegui vir aqui, já chamei a atenção do homem. O que eu faço aqui? E a bola tá sempre no nosso pé. Impressionante isso. Aí a gente tem que saber se a gente vai chutar para fora, se a gente nem chuta, né? Se a gente chuta no meio do gol. Todo tempo a vida nos dá a escolha. Quando ela ainda encurrala a gente, ela te dá a escolha. Sim. E fui para aquela agência, e aí começa então a minha jornada como bancária. Meses depois, uso a minha história de vida para fazer recuperação de crédito, cresço no banco, chego assistente da gerente de Uniclass, eu tinha 20 e poucos anos. Nesse momento, tenho um chamado, já casada, com meu marido, na época gaúcho, para irmos para o Rio Grande do Sul. Quando chega lá, tem um desafio que até hoje, o desafio grande sempre dá o burburinho na barriga, né? Que era para assumir uma sociedade, uma participação numa corretora, que é extremamente importante na sua época, trabalhava com seguros de grande porte, e falou, opa, vamos para lá. Peço demissão do banco, mas com a carta empurrada na mesa, já como gerente de uma conta, né, private, que era o Uniclass. Peço demissão do banco e vou para o meu sonho. Quando chego lá, imagina, deu tudo errado. Não era aquilo. Não era aquilo. Encerro meu FIES, vou para lá. Quando chego lá, uma situação de família que não estava legal, não combinava com os meus valores. E para ficar, assim, triste a situação, uma das decisões que eu tive foi família. Meus pais eram muito jovens à época. Minha mãe tinha 49, minha mãe tinha 57, meu pai 47. E aí eu falei, meus pais vão viver muito ainda. E os pais dele, na época, tinham 85, a família tinha toda 85 mais. Pra cima. Eu falei, quando chegar nessa idade, qualquer lugar do mundo que eu tiver, eu volto. Pois no fim, eu saí daqui na sexta, no domingo meu pai falece do coração, jogando futebol. Quer dizer, aprendizado, a gente não tem controle da vida. A gente só acha que tem. Só acha. Por questões óbvias. Tem saúde, tem idade. Eu tenho saúde, eu tenho idade. Então, aprendizados que eu levei dali. A vida é hoje. Sempre pense no futuro, mas também construa situações que você consiga se organizar para ter situações melhores. Enfim, quando eu chego lá, pá. Aí um belo dia, e deu tudo errado que você pode ter ideia. Nossa. Termino a minha faculdade, tava certo que eu ia voltar para Minas, quando me descubro grávida da minha primeira filha, que hoje tem 15 anos. E aí, tô lá trabalhando muito, 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 porque eu fazia 12 cadeiras, então eu estudava de manhã, à noite e durante a tarde eu trabalhava para a corretora da família. Um dia, belo dia, vou eu pro jornal, né? Eu tinha sucesso no jornal, né? Pego agora a 0 hora. Tinha um encarte gigantesco da Ambev. Eu não tinha nem noção quem era Ambev. Tá. Mas me chamou a atenção porque tinha plano de saúde. Minha filha tinha nascido muito doente. Tá. E daquela família poderosa que até então eu fazia parte, eu era uma Cristina, Souza, Reis e Silva. Eu não tinha um monte de consoante no meu sobrenome. Eu era uma boa brasileira. Então eu não era ninguém na fila do pão, né? Como você disse. Eu falei, como é que eu vou conseguir a guarda da minha filha? Volto para o meu lugar de superação. Entro para os testes da Ambev, que era, na verdade, uma chamada para um programa de trainee.
Começo a me inscrever, faço teste. No final do ano foram quase 8 meses de muito teste. Quando eu comecei a me dar conta da empresa que eu tinha me inscrito lá. Sim. No final, eu faço uma ligação poderosa. Ligo para minha mãe. Quando eu fiquei sabendo que eram 3.500 candidatos para 2 vagas. Para quantas vagas? 2. Bom. Minha mãe, de forma muito sábia, né? Naquele momento, minha mãe foi uma grande mentora. Então, hoje, mais do que nunca, eu sou mentora. Tenho mentor também. Tenha mentor. Sim. O negócio, a palavra do conselho, e tenha conselheiros, né? Não, sem dúvida. E tenha conselheiros. Minha mãe me disse de forma muito sábia: Cristina, quantas pessoas tu é? Eu falei, como assim, quantas pessoas eu sou? Sou uma. Eu falei, então por que você precisa de 2 vagas? Não. Tem uma vaga pra ti, pra mais alguém. Eu falei, verdade, né, gente? Fácil. Olha o lado cheio do copo aí. Fui indo, no final, eu fui uma das pessoas. Entrei pra companhia, que na época estava em processo extremamente expansionista, Tá. comprando marcas internacionais, se posicionando como uma companhia global, deixando de ser Ambev para ser Embev, depois Embev, enfim. Sim. Chego lá para poder, então, cuidar de análise de crédito das grandes contas da Ambev naquele momento. Foi uma escola para mim. Passei lá quase 10 anos da minha vida. Ocupei de posições que foram as mais altas posições para quem pode ocupar uma cadeira. Sempre no Sul, Cris? Sempre no Sul e morando pela cidade do Sul, mas como eu sempre fui uma pessoa à frente do que eu precisava ser, porque eu sempre penso que meu lugar de sucesso está no futuro. Então, é para lá que eu preciso ir. Claro que sempre com base construindo presente sólido, né? Claro. Então, eu sempre fiz projetos nacionais. Então, quando eu entrei, me lembro ainda muito da cultura Ambev e ela disse, aqui só existem 2 tipos de pessoa, os excelentes e os medíocres. Eu falei, que dúvida, eu sou excelente. E para os excelentes tinha uma premiação, remuneração e cargos extremamente diferenciados. Eu falei, então é nesse lugar que eu preciso mirar. Aqui que eu vou construir meu patrimônio. Naquela época eu já tinha minha 2ª filha, que hoje tem 14 anos. E lá eu vi meu lugar de sucesso. Naquele ano a Ambev ia dar um único bônus duplo, ou seja, dupla participação dos lucros. Era o dinheiro que eu precisava para me separar, para construir, então, a minha vida. Sim. Mas, de novo, eu não tinha família no Sul, os anos todos que morei nunca tive, não tinha amigos. Então, era eu, a minha competência... Mergulhada na Ambev. Mergulhada naquele mundo. Eu escrevo, olha a importância da jornada. Então, é importante a gente olhar para o passado. Estou falando de futuro, mas o passado ele pode ser um presente para ti. Então, eu tinha uma história de conversar com as pessoas do Bradesco, eu tinha construído uma matriz de crédito dentro do Unibanco. Naquele ano era um ano severo de inadimplência do país, tinha-se uma crise também, o ano era 2008. Tá. E eu escrevi toda a matriz, escrevi toda a matriz de crédito da Ambev naquele ano. Viajei ao Brasil, porque eu precisava ter essa sutileza, essa empatia de entender que o país é diferente, para colocar gatilhos no sistema, na métrica. Sim. Ainda na época a gente tinha VBA. Personalizado, né? Personalizado para cenários, considerando o deslocamento e o tempo logístico, não só da entrega da mercadoria, mas também a entrega da cobrança. Eram 32 salários naquele ano e um único prêmio. Eu fui essa pessoa. Nossa. Então, assim, se desafie, não pense só porque tem um lugarzinho na porta que você não pode entrar. Alguém vai entrar, porque essa pessoa não pode ser você. Sim. Então, são exercícios também que eu procuro sempre fazer com quem está à minha volta. Vai lá e arrebenta. Foi uma frase que eu escutei uma certa vez. Tinha uma salinha lá que era a salinha do caos do sucesso. Era a mesma sala. De um dia eu vou entrar naquela sala pelo sucesso. Teve um certo dia que eu entrei. Veio o gerente geral de distribuição e o diretor, eles botaram cada uma mão no meu ombro. Eu falei, essa demissão não é, né? Eu tô indo bem aqui. E aí depois logo eles sentaram à minha frente, como vocês, e me disseram essa frase: Cris, a gente está esticando o teu elástico. A gente sabe que você tem corda. E o outro disse, vai lá e arrebenta. Então, toda vez que eu tenho frio na barriga, me ecoa. Opa! Cris, vai lá e arrebenta. Boa! Hoje eu cheguei aqui e falei, Cris, vai lá e arrebenta. Você sabe que eu me lembrei de uma história muito interessante que você estava falando aí.
Eu me lembro quando no processo seletivo para ser admitido como diretor de operações no Walmart. Eu atuei no Sul também, lá em Porto Alegre, durante um tempo. Fomos vizinhos por um tempo lá. Sim, na Sertório. Na né? Sertório. E aí eu me lembro muito bem, Marcelo, olha só que coisa interessante, né? Chegou na fase final lá, eles estavam querendo contratar um vice-presidente de operações para atuar no varejo de supermercado, que são lojas menores, né? E aí no final lá o diretor de recursos humanos falou, olha, Farid, você passou, só que na última etapa agora, a última fase, tem mais uma pessoa que está concorrendo com você. O nome dessa pessoa é Patrick. E aí falou lá Patrick, né? Ele veio na Nestlé e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, tem que rapidamente pesquisar quem é o cara para ver quem está competindo comigo. Aí eu fui para o LinkedIn lá, pesquisar quem que é Patrick. Aí eu olhei, ele só era o presidente da Nestlé na Suíça. Trabalhou em vários países, presidente da McKinsey, não sei mais o que, de uma empresa que vendia helicópteros. Falei, pô, eu vou comparar com esse cara. Não tem como. Mas ele não conhece a minha história eu comecei lá atrás, então vamos ver o que dá. Chegou lá no dia, os dois tiveram que fazer a apresentação para o presidente, para o corpo de diretores. Eu falei, olha, o pessoal perguntou, quem quer ser o primeiro? Opa, eu quero ser o primeiro. Depois, se eu ver ele se apresentando aqui, se ele estiver se apresentando, eu não vou sair correndo aqui. Moral da história, a gente tem que acreditar mais na gente, porque quando a gente acredita, a gente consegue. O que aconteceu? Os dois foram contratados. Só tinha uma vaga e os dois foram contratados. Por quê? Porque eu me preparei e falei, esse cara é bom? Então tá, calma aí. Então eu vou pegar tudo que eu tenho de arsenal aqui e vou usar nessa entrevista. Não foi fácil, obviamente, mas foi uma experiência para mostrar que a gente pode mais. Aliás, tem algumas pesquisas, Cris, não sei se você já viu, que dizem principalmente para atividade física, exercício, academia, dizem que é o seguinte, quando você acha que você está no teu limite total de fazer exercícios, que você já está no estresse final, você só deu até agora 40% do que você pode dar. Então, assim, isso mostra, né, para o corpo, no caso, que você realmente pode dar muito mais e acreditar mais em você pode ser a saída, né? E quem está te dizendo que você não tem que você já usou os 60... Não é o corpo, é você, a mente. né? Então, dominar a mente em situações de estresse, né? A gente tem palavras que elas vão sair de moda, né? Resiliência, resistência à frustração, empatia, empoderamento. Antifrágil. Todas vêm de um lugar único, é da mente. Então, a mente, ele pode te colocar uma armadilha, né? Ou ele pode te construir uma estrada. Né? Então, você tem que sempre fazer essas conversas boas com a gente mesmo, e dizer assim, cara, eu consigo. Por que não? Né? Por que não? Tem lá a famosa frase, né? O não você já não tem? Já foi, né? Cris, é notório pra gente, assim, o seu alto astral, assim, a simpatia, energia, sorriso no rosto. Mas não é fácil ser uma executiva e mãe, né? E você, nessa sua história, já... duas filhas, né? Até aquele momento. 2 filhas até aquele momento. Isso. Até a Ambev ali. Até a Ambev, isso. E a Ambev, a gente conhece a Ambev, a exigência que é da Ambev para você ter conseguido o sucesso que você teve na Ambev, com certeza você ralou bastante. Sim. Como foi esses 2, 3 chapéus aí, mãe, mulher, executiva, como que você toreou tudo isso? Foi, de verdade, assim, extremamente difícil para simplificar, né? Porque naquele momento eu já tinha me separado, estava num outro casamento, me separando, com um filho recém-nascido também. Assim como a gente está falando de ler oportunidades, a gente tem que fazer a leitura quando o ciclo se encerra. E eu me lembro que eu tive uma discussão severa com uma área crítica, porque nessa jornada também cuidei de prevenção e perdas, então cuidei de áreas nada glamurosas. Quando a gente fala de cuidar de operações, de finanças para negócio, não a finanças para controladoria. Sim, para negócio. Mas é a vida acontecendo numa operação D0, D1, né? Que você está vendendo, está entregando, com o fervor de tudo isso. Você se reinventa todo o tempo. E eu me lembro logo quando eu entrei, ainda lá nas entrevistas de início, que uma das pessoas do RH disse assim, prestem atenção, vocês vão começar a falar mais rápido, vocês vão andar mais rápido, até na rua. Se eu começar a andar, você vai vir lá, tem que olhar. E foi engraçado, porque eu me percebi isso. E hoje, fazendo parte, eu até costumo resumir a minha jornada profissional, até eu ir para a saúde, que eu trabalhei em companhias de cultura muito hard, muito hostis, e longe de serem culturas que abraçavam o feminino.
Muito pelo contrário, qualquer viés de fragilidade, inclusive não só feminina, mas masculina também, era, enfim, totalmente expulsa daquele Claro. lugar. Pelos próprios membros, inclusive, participantes da cultura. Você é fraco, você não consegue. Então, eu fui tentando achar, construindo um perfil, onde eu não era nem homem nem mulher, eu era profissional. E a gente tem visto vários movimentos femininos acontecendo, eu gosto disso, né? Estou aí Claro. à frente de alguns livros disso, faço parte de vários grupos, inclusive, que apoia o feminino, mas eu gosto do feminino como valor, né? Como valor, não como gênero. Porque minha frase, no lugar da competência, não tem isso. Não tem? Se você é bom, você é bom. Não vou dizer que o mundo vai ficar mais fácil, porque ele não vai. Você perguntar, Cris, quantos assédios você recebeu? Olha, eu encho a mão rapidinho aqui. E isso não foi só empresas diferentes, em posições diferentes. Como diretora estatutária, também recebi. Nossa. Então, a gente tem uma cultura de país posta. E como cultura, ela é cíclica. Pessoas precisam morrer e pessoas precisam nascer. Só que você precisa manter fiéis a algumas coisas, aos teus valores. Eu me mantive fiéis a 2 valores. Quando eu estou na intimidade, eu até brinco quais são. Mas a primeira, eu não faço nada errado. Isso já te distancia de um monte de coisa. Já te separa, né? Já te separa. E essa coisa do não fazer o errado, né? Quer dizer, o certo é sempre o certo a ser feito, ele já te blinda de um monte de coisa. Então, não foi fácil, com certeza não foi. Mas tem coisas que eu passei na minha vida, na minha jornada profissional, que quanto mais o tempo passa, mais eu tenho clareza de por que eles aconteceram. Inicialmente eu via isso com certo egoísmo. Poxa, eu tenho que sofrer para contar para alguém a minha história? Qual a moral disso, né? Mas hoje eu tenho o desejo genuíno de compartilhar o que eu vivi, o que eu passei. E por que as pessoas querem saber? Esse é o meu lugar do conforto, porque elas veem em mim um lugar de sucesso. Então, nesse momento, eu sou presenteada e pela vida. Nossa, muito bom isso, hein? É porque assim, o retorno, o que você plantou, né? De alguma forma, foi impactando, foi influenciando as pessoas que trabalharam contigo, que você conhece, que estão próximas de você, né? Que dá para chegar lá, dá para fazer também, né? Dá para chegar. Construa um caminho, né? Você falou da minha energia, né? E energia sempre foi a minha característica, né? Eu tô aqui falando com as mãos, né? Mas tem um amigo muito próximo, que é um diretor querido no Einstein, ele diz assim, Cris, foi recente que eu vi isso, a gente tem que aprender sempre. Falou, pense num foguete, ele vai chegar, ele sabe o lugar, ele vai chegar, mas quando ele pousar vai ser um estrago. Agora vamos pensar na flecha, ela é assertiva também, mas ela cai suave, ela cai majestosa e ela permanece. Né? Então, eu também tenho feito esse exercício do controle da minha energia, principalmente porque quero, já sou e serei cada vez mais uma conselheira reconhecida. E abandonar o papel fazedor do executivo que executa, do foguete, para vir para o lugar da flecha, da assertividade, da velocidade comedida de forma estratégica, é o meu movimento que eu tenho vivido de transformação. Você tocou num ponto muito interessante. E aqui nós temos empresários, executivos, conselheiros ou conselheiros em formação, né, em transição de carreira do mundo executivo para o mundo do conselho. E essa dificuldade que você colocou aqui de ser o executivo, o fazedor, né, para vir para uma cadeira de conselho onde você não vai mais fazer. Você recomenda. Você recomenda, você dá sugestão. Há um conflito, e isso não é para todos também. Tem gente que não vai conseguir fazer essa transição de uma forma suave. Como a sua analogia, né, de um foguete para uma flecha. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa diferença desses dois mundos, né? E como mudar o chip, né? Porque não é fácil, dá vontade de entrar e fazer, né, Cris? Você não está entendendo? Deixa que eu faço. Me dá essa planilha aqui. Mas eu acho que tem um lugar gostoso de transição. E eu tenho construído essa transição. Primeiro, é um conselho consultivo pro bono. Tá. Porque é o lugar que você se exercita, tá. Que você tem um espaço também maior de confiança e de exigência, inclusive, né? Das questões, como a gente fala, de um conselho de administração.
né? Eu fui diretora estatutária e o peso de uma responsabilidade de uma cadeira com responsabilidade criminal, inclusive, né? Os conselhos Enorme, têm sofrido muito com isso, né? Com os pesos dos escândalos. Então, eu recomendaria a receita que eu tenho aplicado. Inicie, sim, com um conselho consultivo, pro bono, em empresas menores. Faça esse deslocamento, né? Esse desprendimento. Porque, naturalmente, também, não é só você que vai se perceber. As pessoas com que tu convive também vão perceber e vão te dar feedback positivo. Sim. Hoje eu já me vejo diferente das primeiras agendas que fiz, das agendas que faço hoje, né? E já consigo ter esse exercício da autocrítica de que eu ainda preciso ser menos fazedora. Tá. E o que você falou muito bem, Marcela, não necessariamente o lugar de todo mundo tem que ser um lugar único de sucesso. Não precisa ser o conselho da administração, né, daquela meia dúzia de empresas listadas na Bovespa. O Brasil é feito de médias e pequenas empresas. Com certeza. Né? De Inúmeras, né? E tu é uma pessoa que fala muito sobre isso, né? Uhum. Quantas empresas familiares, né? Precisando, de fato, das nossas experiências corporativas, dos nossos bate-cabeças ali, das nossas culturas que não eram as melhores, principalmente quando a gente fala do mundo que nós vivemos hoje, né? E até então, na minha época, não existia o nome startup, parece até que eu tô velha aqui, né? Mas esse nome não existia. Então, assim, o universo de startup combinado a todas as questões de tecnologia, né? O serviço muito presente, a jornada, né, aí do consumidor presente, os nossos aprendizados lá vão servir aqui, mas a gente também se retroalimenta, né? Eu me retroalimento toda hora, com palavras novas, a gente brincava aqui no início com um vocabulário moderno, né? Tem que se atualizar, né? Eu acho que tem uma troca aí muito rica e esse lugar da transição, eu acho que eu construí essa jornada. Pode ser que no caminho, olha, o conselho de administração, que eu sonhei lá no meu lugar dourado, nem é para mim, porque eu também quero estar mais perto da estratégia, que o conselho consultivo te dá isso, né? Sim. Você está mais perto da estratégia. Agora, Cris, quando tocou na tua cabeça a possibilidade de atuar como conselheira, né? O que despertou em você essa vontade, essa possibilidade de deixar a vida executiva e atuar como conselheira? Sabe o que é bem interessante? E foi aquela coisa do clique, né? Sou membro do IBGC já há algum tempo e como tenho na veia aqui a questão de performance, excelência muito borbulhando dentro de mim, um dia eu falei assim, vi uma chamada de um curso, de uma formação do IBGC que era apresentações para conselho. Eu falei, gente, isso aí. Eu já tenho um histórico de apresentações para conselho, né, em conselhos de empresas diferentes, de saúde, né, de farmacêutico, de bebida, enfim. Eu falei, mas como é que eu posso ser mais eficiente, sendo mais assertiva, com a aprovação mais rápida dos projetos que eu preciso para destravar minha operação? Com essa apresentação aí. Eu falei, preciso saber, né? Uhum. E aí me inscrevi para esse curso. Quando eu cheguei lá, uma coisa boba, mas eu gosto de contar. Estava diante de mim, na minha sala virtual, ainda era pandemia, vários CEOs de grandes companhias globais. Olha só. Todo mundo com frio na barriga do conselho. Eu já falei assim, gente, sou mortal como eles. Tô igual, né? Né? E aí tava lá, olhava assim, uau, esse cara tá aqui, né? E aí, de repente, quando caiu aquela coisa de, poxa, a gente tem as mesmas dores, preocupações, ansiedades, inquietudes, necessidade de aceitação, né? De fazer a comunicação correta naqueles 15 minutos lá, enfim, o tempo que você tem da tua pauta. Eu falei, ó, já fiquei mais de fato não foi isso. Foi quando eu pensei, porque até então a minha fala era, como é que eu faço para influenciar? Claro. Foi na hora que eu pensei, por que não influenciar de quem está de fora, mas influenciar de quem está de dentro, fazendo parte de um conselho. E aí eu tinha uma jornada de operações, como eu trouxe aqui, forte, né, de empresas hards aí, vivendo o universo também das questões de governança, porque, como falei, cuidei de SOX e dos programas globais da Ambev, e vivendo trabalhando para outros 2 fundos de investimento, eu vi a quantidade de manipulação que os dados sofriam antes de chegar ao conselho. E eu falei assim, eu posso ser a pessoa que quando a apresentação chegar, que eu diga assim, volta, esse número não tá bom. Deixa eu ver aquela outra. Né?
E ao mesmo tempo eu falei assim, cara, esses caras não sabem o que está acontecendo. Foi o que eu pensei naquela hora, porque, de novo, eu vivi isso até um ano atrás. Volta, Cris, não, o conselho não pode saber disso. Volta, ajusta. Né? Relutante ali, dentro do limite, ajustava. Falei, cara, eu posso, de fato, ajudar uma companhia com o que eu conheço do meu background corporativo. Sei o número, como é que ele se comporta até chegar lá naquela pauta, né? Linda, a AGO sempre, linda, né? Com alguns slides muito sintéticos, né? Até porque a pauta de conceito precisa ser assertiva. E eu falei, eu posso ainda apoiar com uma terceira coisa que eu, naquele pouco, ainda me movimentava pouco, que é a diversidade. Tá. E aí, trazendo a diversidade, não com viés de gênero, mas com complementaridade cognitiva. Pessoas diferentes pensam diferentes. Quando você tem pensamento diferente, naturalmente, você quebra a corrente do sim, né? E você traz ali um frissonzinho, né? Fala, opa! Deixa eu ver essa pergunta. Então, acho que foram essas coisas. Pensar que a meu lugar, de fato, de transformação e mudança, podia não só de quem apresenta, mas de quem pode influenciar quem está na mesa. Experiência, né? Você não vai conseguir contribuir de forma relevante se você não tiver experiência. O que não significa que você não pode migrar de setor. Claro, mudar. Mas aí você tem um mindset construído e uma experiência de articulação, de gestão, que vai te ajudar a fazer perguntas certas, né? Fazer as boas perguntas. E o outro é, sentando na minha cadeira como mulher, como é que eu posso provocar de forma positiva a diversidade para quebrar viés de mesmo pensamento e provocar esse novo, né? Então, nesse lugar que eu me vi aí na obrigação de movimentar para umas questões de conselho. Mas aí, que é o que eu vim buscar na Board Academy, você precisa também entender os ritos desse lugar, fazer uma formação, se estudar, para se preparar, porque assim, como me preparei para ser executiva, em todas as posições que eu ocupei, eu também preciso estar preparada para atuar no conselho. Uau! Que história, hein? Perfeito. Muito bom. Cris, a gente já está seguindo aqui para o final. E como eu falei no início, são 4 perguntas. Eu já fiz 2, faltam mais 2. Então, eu vou fazer a terceira agora, que aí você precisa responder. Opa! Tudo bem? Se você pudesse voltar no tempo lá, né, em toda a tua trajetória aí, né, profissional, que conselho você daria para a Cris que ela poderia ter feito diferente, de melhor, né, poderia ter um resultado melhor lá atrás? Que conselho seria esse? Eu acho de reforçar que o meu lugar de futuro não era só um sonho, era uma verdade. Reforçar isso. Reforçar isso. Porque por vezes dá um friozinho na barriga, você acha que eu vou voltar para minha cidadezinha lá. É mais fácil, mais confortável. É mais fácil. Mas aí eu fazia um acesso, fazia um teste, aí vinha lá o MBTI, um teste lá, assim, uau. E eu falei, gente, mas boa, né? Então eu acho que assim, os momentos difíceis virão, mas não duvide, ele pode ser o teu lugar de que você está construindo degrau, né? Mas é difícil isso, hein, Cris? Às vezes, né, o ser humano... tomei uma pancada aqui, um revés, perdi alguma coisa. Entender que aquilo é um aprendizado que você precisa passar por aquilo para algo melhor acontecer na frente não é fácil. Não é fácil. E eu tenho feito esse exercício comigo. Quando alguma coisa que o meu lado racional, né, construído, não me dá resposta, eu penso, não é para ter resposta. O lugar da resposta pode fazer sentido no futuro. E parece que tem coisas que eu vivo hoje, inclusive, que é meio que um déjà vu. E eu saio delas muito mais rápido. Meu marido me trouxe esses dias assim, Cris, você tá aprendendo mais do que não para ler pessoas, né? Porque eu ia fazer uma sociedade, eu falei, não vou. Aí eu tava inaugurando uma outra sociedade, falei, isso não vai dar certo. Então, mas o que acontece, né? Qual o gatilho que acontece para você perceber isso? Mesmos exemplos e comportamentos, sabe? Não estou dizendo que você não tem que ser resistente a não se oportunizar. Né? Às vezes não é oportunizar o outro, você acabou de falar o contrário, né? Em algum momento você falou assim, não, a gente tem que dar sorte ao acaso, fazer e construir. Mas qual é o gatilho que você entende e fala, opa, aqui eu acho que não é o melhor momento de entrar? Olha que interessante. Quando eu saí da Ambev, eu vim de uma cultura que você não pode desistir nunca, resiliência sempre, resistência à frustração como premissa. Quando eu fui para uma segunda companhia trabalhando num outro fundo de investimento importante,
Era uma situação extremamente austera. O CEO daquela empresa estava sendo preso em rede nacional. Chamava-se Lava Jato. Se eu chegasse lá como eu cheguei, porque eu fiquei lá 1 ano, resistência sempre, não pode desistir, eu vim mudar, isso aqui eu vou mudar. Então, você aprendeu isso, né? Foi 1 ano de empresa, exatamente como o Red Hunter tinha me dito. Cris, você vai passar lá respondendo para o board 1 ano, você não vai passar numa terceira empresa que também estava no processo final, em 5, que era novo mercado, era um outro nível de empresa. Eu escolhi vir para a empresa hard, porque eu falei, eu quero ver intensamente por 1 ano, porque eu quero criar musculatura, eu quero casca de lidar com board. Quando eu vi assim, gente, eu não vim buscar isso, minha casca tá bem dura, inclusive, né? Níveis horríveis de assédio. Mas o que mais que eu quero aqui? Então, às vezes, você bater nesse momento que eu digo, sabe? Aí eu pensei, para mim o aprendizado daquele lugar, que eu tinha que aprender, eu posso desistir. Essa transformação não é minha e eu não vou fazer sozinha. Quantas vezes a gente está em companhias, porque a gente tem o status de fazer parte dela, e a gente diz, não, mas eu vou mudar, eu tenho responsabilidade com o meu time, eu não posso desistir das pessoas, não é? E aí você pensa, gente, será que eu estou fazendo certo? Ainda batendo cabeça, ainda incentivando mais gente a bater cabeça junto comigo? Se eu posso pegar todos os meus valores e encontrar uma companhia... Que você vai botar energia. Que de fato queira receber esse lugar de mudança. E foi nesse momento, inclusive, que eu migro para a área da saúde. Nossa! Agora é interessante, né? Assim, como a gente faz para errar menos, né? Eu me lembro muito bem que eu aprendi isso com a minha avó. A minha avó tinha um negócio muito interessante que ela falava assim, ó. Olha, amanhã vai chover, ela falava. Amanhã vai chover. Aí quando chovia, ela falava, tá vendo? Choveu, ó. E ela foi criando isso, né? Quando não chovia, o que ela fazia? Não falava nada. E aí o seguinte, você começa a acreditar na pessoa, né? E aí, como é que você faz, então, para ter essa experiência de não entrar numa fria, né? E assim, só muitos anos é que vão te dar isso, né? O jovem não consegue ter isso. E o conselheiro tem isso, ele consegue ver um pouco de mais longe. Às vezes, eu estava recentemente num conselho, uma reunião de conselho, onde o CEO estava trazendo lá um investimento de 40 milhões para a montagem de uma nova fábrica. E esse ano ele não está crescendo nem 12%. Eu falei, como é que você vai fazer um investimento de montar uma nova fábrica se você está trazendo para o conselho aprovar 12% de crescimento só? Então, assim, ele é o CEO da empresa, não consegue ver isso, porque ele está mergulhado ali, ele não consegue ver. E aí precisa de um conselho para mostrar os caminhos e falar, não é o momento, vamos deixar um pouco mais para frente. Então, assim, qual foi o momento? Quer dizer, desde o início você já vem trabalhando muito forte isso, essa visão do todo. Mas, assim, que momentos foram mais importantes que você tomou as decisões, as melhores decisões, e o que você aprendeu com isso? De ter tomado a melhor decisão de ter deixado um cargo, ter deixado uma oferta. Como você falou, né? Eu quero passar 1 ano lá para ver como é. Eu vou aprender e vou usar em outras empresas. Em outras empresas. E olha que interessante. Quando eu migro para a área da saúde, adivinha o que eles queriam de mim? Eles queriam alguém hard. Aí. Por quê? Isso eu aprendi, e tenho aprendido inclusive recentemente. A gente não pode deixar as pessoas rotular o executivo que você é. Porque às vezes você construiu uma história, uma jornada profissional baseada em repetição. E aí, importante também você ter mentor, ter desenvolvimento para isso. Eu falei, contratei uma consultoria de carreira. Ela falou assim, Cris, onde é que você quer chegar na carreira? Eu falei, eu quero ser CEO na vida. Na carreira, na vida. Ela falou, então tá bom. Em quantos anos você quer? Para até os 45. Eu falei, então vamos fazer esse roadmap. A gente começou a fazer o exercício de 2, 3, e chegamos na posição. Tá bom, nessa posição... Dá para chegar. Dá para chegar. Vamos construir essa jornada. Nesse momento, a gente começou a ver, analisar as empresas que eu tinha trabalhado. Ó, repetição de cultura, repetição de perfil. Você tá ficando óbvia. Tem que mudar. Tem que mudar. Essas empresas privilegiam eficiência e performance. Um CEO não pode privilegiar apenas eficiência e performance. Ele vai precisar olhar gente, processo, cultura e legado.
Então, a gente precisa ver quais as empresas isso tenha mesmo, né, maior ou igual valor nesses tipos de cultura. Sim. Então, foi um movimento estratégico, assim, então não dá mais para trabalhar em fundo de investimento, na empresa Tem que multinacional mudar, que tem que seja mudar. isso. Vim para cá. Mas quando eu cheguei lá, eles queriam justamente porque eu era aquela persona. Imagina isso. Porque eu era a pessoa que ia tratorar, Empurrava. ia demitir, ia botar o orçamento na mesa. É isso aí, é o que tem para Puma hoje. Então, Olha, mas eu não muito tinha doido me dado isso. conta disso. Não tinha me dado conta disso. Quando eu fui para outra empresa na saúde, a gente quer esse resultado. Só que ele já tinha enxergado um outro valor, que olha, você não fez tanto estrago lá, né? Então, repete o modelo aqui. Quando eu vou para uma outra empresa da saúde, que era um grande fundo de investimento de uma marca nacional de laboratórios, e aí eu me vi medindo as duas coisas. Saúde aqui, que inclusive foi a minha dissertação de mestrado, o que a performance, a cultura de performance de fundo de investimento traz de impacto para o setor da saúde. Quer dizer, cultura de assistência e cultura de performance. Assim, você tem um fundo de investimento, mas eu achei naquele momento que eu tinha um match perfeito. Ó, um fundo de investimento vai puxar, vai me dar espaço, e aqui eu vou ter um ambiente organizacional bacana, né? Mas não, esse ambiente aqui engolia isso. E aí você tem que fazer, eu acho que a maturidade é a melhor resposta, mas a maturidade também vem da experiência, que vem de se experimentar. Um jovem precisa se experimentar. Não espera que você faça muito sucesso no primeiro trabalho. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Se fizer não, comemora, porque você vai... Você aprendeu. Você vai pro próximo. Então, hoje, eu entendi, cada vez mais claro para mim, o meu lugar de transformação, não que eu esteja encerrando um ciclo no mundo corporativo, porque o lugar da eficiência e performance está bombando aqui dentro de mim, né? Está ebulindo. DNA. Mas eu posso fazer isso como uma consultora, quer dizer, a gente também se repensar como um profissional de uma receitinha de bolo que a gente herda ou que a gente contratou, faça isso. Esteja pronto também para traçar novas rotas, mas para não fugir da famosa frase, né, de quem não sabe o caminho, qualquer caminho cede, tenha pelo menos um norte. Sim. E vai se ajustando. Uma direção, né? Uma direção. Eu costumo dizer sempre, né, toda vez que eu tenho oportunidade, que se eu tivesse que entregar a fórmula do meu sucesso, né, da minha carreira, direção e coragem. Direção e coragem. Claro, aí depois vem planejamento, estratégia, tudo isso, mas direção e coragem, quando você tem isso claro, né, um pilar de clareza, método e execução, é imbatível, né? É imbatível. Cris, muito bom. Última pergunta então, hein? Conta pra gente o que você tá lendo, que você leu recentemente, livros, obras, séries que você está acompanhando, que você pode deixar de dica aqui para os nossos conselheiros e conselheiras. Muito bem. Tem uma série que eu vi, ela nem é tão nova, mas eu tenho recomendado, que é o Spotify. Tá. Eu não vou me lembrar agora como é que tá lá no Netflix. Por que o que você viu de bom lá? Ele conta essa jornada, a gente estava falando aqui de startups, né? Desse mundo novo, de formas diferentes de se fazer negócio. E a dinâmica, né, que tudo gira, essas conexões com o mercado, com o investidor, com o funcionário, reconhecer talento, encerrar uma parceria com um sócio, trazer um novo sócio, isso é vivido lá intensamente. Né? Nem vou entrar no viés se está certo ou errado, mas para a gente, né, falando de conselheiros aqui, que faremos parte, né, já que já não fazemos parte desse universo, eu acho que está próximo dessa dinâmica, ver como é que as pessoas pensam. Eu falei daqui, a gente falou muito do aprendizado, mas você pode trazer muito aprendizado também, trazendo experiências boas de outras pessoas para perto de ti, né? Sim. Então, essa coisa de fechar a porta, de saber o momento de ser segue, o momento que você foi só com atitude, mas a atitude naquele momento é volta. Nomeia alguém para te representar. Então, lá, o fundador da Spotify faz isso. Agora vai você, agora precisa ser eu. Então, enfim, a gente está falando de estratégia aqui, de posicionamento. Um livro que eu li recentemente, também não é um livro novo, mas é mais rápido e melhor, que ele fala justamente dessa transição aí. Dá para usar nesse viés de transição do executivo para o conselheiro, que é como é que você vai reduzindo essa energia, né, da execução ali, da operação, para usar muito mais mindset, pensamento, né, como é que você analisa. Você também vai entregar efetividade.
Né? Então, acho que indicaria essa do Netflix aí, o livro. Legal, muito bom, muito bom. Marcelo, palavras finais, então? Bom, como sempre, uma aula aqui, né? Como a gente Olha. aprende com os nossos convidados e com a Cris, não foi diferente disso. Parabéns pela sua história, pela sua jornada, que tá só começando, né? Só começando. Você ainda é Tá muito com o pé na jovem. água agora. E agora trilhando um caminho de conselho também, a gente só te deseja muito sucesso. A Board Academy é muito feliz de ter você aqui como uma board member, né? Participante, ativa dentro do grupo, não simplesmente eu fiz lá uma formação e estou na lista dos membros. Não, você é uma figura ativa aqui dentro e que representa muitas pessoas, né? E é um exemplo para nós. Então, muito obrigado, Cris. Obrigado, Farias. Obrigado. Cris, palavras finais? Poxa, eu fiquei extremamente feliz com o convite. É uma honra estar com vocês aí. Parabéns pelo que vocês têm transformado. A gente vai ter aí o Board Day, então falar dessa questão da governança, né, proativa e na prática é fundamental. Porque a gente traz, a gente aproxima, né, o que a gente fala tanto, que é gestão processo com qualidade, com o mínimo de rito, né, para dentro das empresas, que a gente vai ser futuramente conselheiros. Então, obrigada também pela oportunidade de contar a minha história. Toda vez que eu conto, eu gosto de me ouvir também. Legal. Porque eu vou relembrando coisas que foram importantes para mim, para minha família e para as pessoas que eu tive próximo. Obrigada. Muito bom, Cris. Ouvir tua história aqui, compartilhar um pouquinho. Uma hora passa rápido, né? Dava pra gente ficar aqui mais algumas horas falando sobre a tua história. Parabéns. Pessoal, hoje a gente esteve aqui com uma conselheira libriana, que tem um repertório imenso, como vocês puderam ver, e claro, uma caixa de ferramentas que vai poder ajudar a tua empresa aí nos conselhos por onde a gente tem as oportunidades. Então, Cris, novamente, muito obrigado por compartilhar um pouco disso com a gente. Se você gostou desse episódio, por favor, considere então se inscrever aqui no canal, ativando o sininho para receber as notificações e a gente se encontra no próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.